Muito bom dia a todos. Bem-vindos aí, sejam bem-vindos todos vocês a mais um webinar promovido aí pela OpenCAD, desta vez com o tema de Digital Twins com MATLAB e Simulink. Vamos estar vendo esse tema, um tema que está sendo muito comentado nos dias atuais, até porque ele envolve muito essa parte de manutenção preditiva e outras coisas assim que fazem o usuário final reduzir os custos de equipamentos, né? Uma vez que ele evita falhas, prevê falhas, então é um tema aí muito legal e muito atual também para a gente estar vendo aí nesse webinar. Então vamos passar pela nossa agenda de hoje. Então esses serão os tópicos que vamos ver nesse webinar, né? Então, primeiramente, o que é um Digital Twin, do que ele consiste e para que serve, né? Onde que ele é aplicado. Com isso a gente tem uma noção do que representa essa tecnologia, tá? Onde a gente pode aplicar. Depois a gente entra na parte aí de desenvolvimento e modelagem, ou seja, como é que eu crio um Digital Twin. Em português também a gente pode falar, né? O pessoal fala gêmeos digitais. Depois vamos falar como que eles se conectam, né? Como eles se comunicam, ou seja, tudo através de conexões IoT, né? De internet das coisas. Vão fazer com que aqueles modelos que eu fiz de gêmeos digitais se comuniquem entre si e passem para o usuário final as informações necessárias que ele deseja para fazer por exemplo, citar de novo exemplo, né? Uma manutenção preditiva. Depois vamos estar vendo onde que eu implemento e onde que eu integro esses digitais twins, né? Onde que eu posso, qual o destino final dele. O próximo tópico é o Digital Twins com MATLAB e Simulink, ou seja, os produtos Mathworks têm sim uma ampla gama aí de toolbox, de ferramentas que eu posso empregar nessa área. Por fim, chegamos aí nossa demo, preparada aí no MATLAB. Aqui eu utilizei as ferramentas Predictive Maintenance, Toolbox, e a parte de Machine Learning, Statistics and Machine Learning, do MATLAB. Depois vamos citar aí alguns tópicos importantes, né, para fixar bem o conceito que nós veremos hoje. E os dois últimos tópicos são os canais de acesso da OpenCAD, né, como vocês podem entrar em contato em caso de dúvidas e perguntas, em caso de vocês precisarem de algum treinamento, algum curso específico. Então, eu vou passar para vocês aí os nossos canais de acesso. Então, dando continuidade aqui, a nossa primeira parte, o que é um gêmeo digital, né? Então, quando nós falamos desse termo, o que eu quero dizer? Então, o gêmeo digital vai ser todo aquele modelo que representa um ativo real e em produção. Tá? Mais para frente eu vou falar o que é um ativo. Ele reflete o estado atual desse ativo. Tá? Então, o modelo digital twin sempre está atualizado com o ativo que ele representa, tem essa sincronia entre os dois. E o gêmeo digital também, devido a essa sincronia, ele armazena o histórico do modelo real, tá? Do modelo que está em operação, por exemplo, lá em campo. Vou dar um exemplo aqui, né, para ficar mais fácil para nós visualizarmos. Imagine que tenhamos vários sites, várias localizações em diferentes lugares, tá? Onde são extraídos do solo, por exemplo, gás e petróleo. Tá? Imagine aí refinarias. Então, onde que entram aqui os ativos, né? Como eu falei para vocês que ia falar mais um pouco sobre eles. Quem são esses ativos, né? Nesse site, nessa minha planta aí de extração. Então, aqui os meus ativos podem ser, vamos dizer assim, a válvula da bomba, tá? Que corresponde a um componente de um sistema, ou seja, a válvula, componente da bomba, válvula, um componente de um sistema.
Depois, um outro exemplo de um ativo nessa localização também seria a própria bomba, que seria o sistema. E também tem um terceiro aí, vamos dizer assim, exemplo que pode ser um ativo nessa minha refinaria, que no caso seria o local de extração do petróleo e gás com várias bombas, tá? Então imagine aí em uma refinaria, tá? Em um poço aí de extração com várias bombas operando, extraindo gás em petróleo. Então nesse caso aqui seria o nosso último item que vocês estão vendo aí na tela, seria um sistema de sistemas, né? Então a refinaria, tá? O poço de extração, porém com várias bombas. Então, quando eu falo em ativo, é isso que eu quero dizer, são os meus equipamentos que eu estou operando em campo ou até mesmo em laboratório de simulações, e são eles que serão representados pelos gêmeos digitais. No canto direito da nossa tela, aqui está uma representação, né, do como é o fluxograma, né, dessa representação. Então eu tenho a bomba, eu estou pegando aqui o ativo como bomba, né, ou seja, eu estou pegando o meu sistema lá da refinaria, tá? Então eu tenho a minha bomba que vai trazer, tá, para o modelo de Digital Twin os dados dos sensores e as condições de operação de ambiente, tá? Então todas essas informações vão ser captadas pelo meu gêmeo digital. E por último, o que vai sair daí, né? Vai sair o estado da bomba, como ela está operando, qual é o status dela atual, operando, não operando, está com alguma falha, consigo identificar alguma falha. Então, esse seria aí, em linhas gerais, tá? Bem simples, a forma de representação, tá? Dessa sincronia entre o ativo real e o meu modelo de gêmeo digital. Tá? Espero que qualquer dúvida, depois a gente vai deixar um espaço aberto para vocês, tá? Então vamos seguir aí com a apresentação. Então depois, quando nós vimos aí esses conceitos, né, o que é um ativo, o que é um gêmeo digital, vem a segunda pergunta: para que serve, né, o gêmeo digital? Tá? Onde que eu vou aplicá-lo? É simples. Primeiro, eu posso monitorar e analisar condições de operação de um ativo qualquer, tá? Então imagine a bomba. Eu consigo monitorar e analisar ela em tempo real, o que está acontecendo, né, enquanto ela está extraindo lá o petróleo, o gás, o que seja. Segundo item aí, importante também, é para prever o comportamento futuro do ativo, né? Prever o desempenho futuro. Tá? Então aqui já entra já um pouco da manutenção preditiva. Tá? Então esse daí eu diria que é um tópico mais usado, né? A aplicação, uma das aplicações mais utilizadas pelos meus gêmeos digitais. Terceiro ponto, tá? Que é útil também, seria para ajustar e refinar os meus sistemas de controle, tá? Os meus controladores, imagine algum sistema que eu tenho lá, tá? Eu estou pegando, pessoal, sempre o exemplo lá das refinarias, né, dos postos de extração. Então imagina que eu quero ajustar e refinar um sistema de controle lá, que envolvendo uma bomba. Então, para isso também eu consigo, via gêmeo digital, fazer esse ajuste, esse refinamento, essa otimização, né, podemos dizer assim também. E por último, tá, o quarto item aí, seria para otimizar operações, né, as operações em campo ou em laboratório. Aqui vai ocorrer muito assim de eu melhorar o meu planejamento operacional, tá? Aqui também eu posso entrar com redução de custos, uma vez que eu consigo já prever, né, falhas, identificar falhas com antecedência. Então envolve aqui vários fatores que podem ser aplicados aí no gerenciamento, né? No meu caso aqui, do nosso exemplo, daquela planta lá de extração.
Tá? Então, aqui são os 4 principais itens. É lógico, tá, pessoal, que cada tópico desses, eles vão se abrindo com outras alternativas, né, de onde que eu posso empregar o meu gêmeo digital, mas, a priori, são essas 4 aí principais utilidades dos modelos de gêmeos, envolvendo gêmeos digitais. Então, dito tudo isso até agora, vamos ver um pouco das aplicações, né? A primeira, como vocês estão vendo lá, otimização de operações. Basicamente, eu já falei algumas coisas aqui no slide anterior, né, do que para que serve o gêmeo digital, porém, aqui a gente vai expandir aí um pouco mais os tópicos, né? Então, o primeiro aí, otimização de operações, o que que ele envolve, né? Então, eu posso ter modelos representando variáveis, né? Essas variáveis podem ser clima, custos de energia, fatores de desempenho, que são acessados para executar milhares de simulações hipotéticas, certo? Para avaliar a disponibilidade imediata ou eventuais ajustes necessários do meu sistema. Tá? Então, aqui, ou seja, seria a minha otimização desse sistema, né? Do sistema em que eu estou desenvolvendo, em que eu estou atuando. Isso permite que as operações do sistema sejam otimizadas ou controladas, tá? Isso é importante, com o objetivo de reduzir custos e riscos com o meu projeto. Tá? Então, esse é o primeiro tópico, otimização de operações, onde eu aplico os modelos de gêmeos digitais. O segundo, que para mim aí é o mais utilizado, é a manutenção preditiva. Só um parênteses aqui, embora sejam tópicos separados, mas eles como eu posso dizer assim, eles têm ligações de um com o outro, né? Então, se eu estou trabalhando com gêmeo digital para fazer uma otimização de operação, muitas das vezes eu tenho grande chance, grande possibilidade de ter também nesse meu processo mexer, né, empregar aí uma manutenção preditiva. Então, voltando aí, quando eu falo de manutenção preditiva com gêmeo digital, como eu posso atuar, né? Então, eu posso aplicar modelos para determinar a vida útil do ativo, né? Vamos imaginar aí a bomba, tá? De extração de petróleo, informando o momento adequado ou para reparo ou para substituição. Tá? Então, aí eu tenho uma vantagem que aqui eu posso organizar aí cronogramas de manutenção, eu já posso organizar aí a minha equipe de manutenção lá em campo, né, antecipadamente. Então, seria aí o segundo item aí de aplicação com o gêmeo digital. O terceiro, que é a detecção de anomalias, eu posso empregar aí os gêmeos digitais, referente aos ativos, né, para executar justamente com aquele componente que ele representa, com o componente real. Ou seja, para que eu estou fazendo isso, né? Essa sincronização, vamos dizer assim, né? Para incluir desvios, eu indicar desvios de comportamento operacional, ou seja, de funcionalidade daquele meu equipamento em campo, né? Se ele tiver alguma falha, algo que não está bem, então de imediato eu já vou detectar essa anomalia, essa falha, em relação ao meu comportamento esperado que eu quero do sistema. Ou seja, eu comparo, né? Imagine assim que eu estou comparando o modelo real com o simulado. Então, eu quero que os dados sejam aqueles dados do modelo simulado. Caso não seja, devido a esse meu monitoramento constante, eu já consigo aí detectar o porquê do meu ativo não está com aquele comportamento que eu quero dele lá em campo, né?
no caso aqui, voltando, né, no meu poço lá de extração de petróleo. Tá? Então, nada mais é aqui esse terceiro tópico com uma comparação, né, do real, do modelo real com o modelo simulado a fim de nós detectarmos aí falhas. O terceiro não, desculpem, o quarto aí e último item referente a aplicações dos gêmeos digitais diz respeito a isolamento de falhas. Então, o que eu quero dizer quando, né, eu falo isolamento de falhas, como eu posso aplicar aí um modelo de gêmeo digital? Ou seja, eu posso aplicar na medida que eu quero representar simulações, baterias de simulações, que caso ocorra durante essas simulações alguma falha, eu posso já isolá-la, né, apenas aquela falha, a fim de identificar a minha causa. Ou seja, quando eu faço isso no meu sistema, tá, na minha, vamos dizer assim, na minha produção, o que eu espero disso, né? Qual a vantagem? Eu vou permitir ao engenheiro ou à minha equipe lá de manutenção, que seja, tomar medidas apropriadas para a correção dessa falha, tá? Então, eu faço, resumindo, isolamento de falhas, eu faço simulações, tá? Faço uma grande aí bateria de testes e simulações, apresentou falhas, isolo e já mando a minha equipe, né? Combino com a minha equipe aí de manutenção, solucionar aquela falha que deu no meu modelo, né? No meu ativo, tá? Então aí são essas 4 aplicações que eu consigo fazer com os gêmeos digitais, tá? Então, é lógico, tá, pessoal, que elas também têm conexão uma com a outra e também dentro delas eu posso aí abrir mais um leque de opções, de operações, tá? Então, aqui é só para ilustrar quais são aí, em linhas gerais, tá? De uma forma mais macro, as aplicações dos gêmeos digitais. Então, agora a gente parte para o próximo tópico, que seria a criação do gêmeo digital, como é que o usuário consegue criar, como é que o meu programador consegue criar, desenvolver aí o gêmeo digital. Primeiramente, assim, é bom frisar, né, que os gêmeos digitais, eles devem conter aí todos os componentes, todos os comportamentos e todas as dinâmicas do ativo que ele representa, né? Então, ele tem que ser um modelo fiel do seu respectivo ativo, né? Justamente por isso, né? Vamos botar no caso aí do exemplo de manutenção preditiva. Se eu quero detectar uma falha previamente, então esse meu modelo tem que ser feito de um modo assim que seja fiel, né, em termos a esses dados, tá? Uma representação exata daquele meu ativo em campo, justamente para para fazer a simulação dessa falha, né, para detectar essa falha, tá? Então, todos os parâmetros aí do modelo real e do modelo digital twin têm que estar sincronizados, atualizados, né, digamos assim. Dito isso, então, os métodos aí para desenvolvimento e modelagem de um gêmeo digital se divide em 2 grupos, tá? E como eu faço essa classificação, né, de 2 grupos? De acordo com o que eu preciso aí, utilizar, né, de acordo com a minha intenção de uso do gêmeo digital. Então, vamos lá. O primeiro método refere-se à modelagem física, tá? Anotem, está lá no cantinho esquerdo aí da nossa tela. Então, esse é o primeiro método, refere-se à modelagem física. Aqui nós denominamos Physics Based Modeling.
e o que temos aqui nesse método, né? Então, aqui é quando vamos pegar novamente a bomba para exemplificar. Com ela podemos realizar, com esse método, né, podemos realizar simulações de vários cenários futuros, a fim de determinar como a bomba se comportará nesses cenários, né? Como ela vai operar, como ela vai comportar, né? Como vai ser a característica operacional dela em campo. Então, isso tudo se dá através do meu modelo físico, tá? De uma modelagem física, que vai ser o meu respectivo aí, modelo Digital Twin, né? E este modelo, como eu disse logo no começo, receberá dados do modelo real, tá? No caso lá da bomba que está em campo, para ajustar os parâmetros, atualizar esses parâmetros, ficando sempre atualizado em relação ao ativo real. Então, aí sim, eu consigo já fazer essa comparação, né, entre o que é real e o que é simulado, né, com a minha modelagem lá do que eu fiz da bomba. Então, com tudo isso, o que isso possibilita, né, para o usuário ou para aquela empresa, para o fabricante? Podemos submeter o modelo sob diferentes falhas a fim de verificar o comportamento da bomba. Então, aqui seria uma aplicação aí quando eu faço uma modelagem física de algum ativo, né, de um ativo qualquer, no meu caso aqui, a bomba. Tá? Então, seria aí o primeiro método para eu começar aí a desenvolver um gêmeo digital. O segundo método, tá? Eu vou sempre ressaltar com vocês, tá? Esses métodos dependem da intenção de uso, onde que eu quero empregar aí o modelo de gêmeo digital. O segundo refere-se à análise e modelagem de dados. Então, eu já saio um pouco desse mundo aí de modelagem física e agora eu entro no mundo aí de modelagem de dados, de análise de dados, né? De grandes quantidades de dados. Desculpem. Esse método é denominado Data Driven Modeling, né? Ou seja, é uma modelagem já orientada a dados. E tomando de novo a bomba como exemplo, com esse tipo de modelagem, nós podemos prever aí a vida útil restante da bomba. Para que nós fazemos isso? Para otimizar aí cronogramas de manutenção, tá? Como eu já falei aqui, para organizar aquelas equipes, né, minha de manutenção. Tudo isso através de um modelo de análise de dados, tá? Um modelo aí que vai analisar para mim todos aqueles dados captados do meu ativo real. E quem vai captar? É o meu próprio aí, modelo Digital Twin. Também tem um dado importante aqui, né? Um tópico importante, que este modelo aí de Digital Twin, quando eu trabalho com nessa parte envolvendo dados, também é atualizado, assim como modelagem física, né? Quando eu faço um modelo físico da bomba, com os dados da bomba em tempo real, ou seja, são todos sensores, né? Pode ser sensor aí de vibração, de pressão, de fluxo. Todos esses sensores em campo vão captar os dados da bomba e vão fornecer por meu modelo de gêmeo digital. Então aqui, nesse meu slide, eu ilustrei aqui dos dois lados, né? Então, no meu canto esquerdo está a parte de modelagem física, ali em cima eu coloquei Simulink e Simscape, ou seja, são tanto a família Simulink, né, envolvendo aí a família Simscape, são as ferramentas que eu posso empregar para estar fazendo essa modelagem física. E do meu lado direito aqui da tela, na parte de modelagem de dados, embora eu tenha citado apenas a Predictive Maintenance Toolbox, eu tenho muito mais ferramentas aqui, tá? Eu posso colocar aqui também, por exemplo, um Statistics and Machine Learning. Eu posso colocar também a parte de optimização, né, que o MATLAB tem, Optimization Toolbox. Também, se eu quisesse colocar aí parte de Signal Processing, Control System, também eu consigo envolver aí nesse contexto todo, né, quando eu estou modelando aí um gêmeo digital.
Então, como vocês sabem, alguns aí são usuários do MATLAB, né? Um MATLAB bem amplo, ele tem todas essas bibliotecas, são cerca de 100 aí bibliotecas capazes aí de facilitar o meu trabalho, né? Um desenvolvimento de um algoritmo, uma modelagem física, elétrica, de um modelo que eu quero aí fazer. Outra coisa aqui que eu esqueci de mencionar é que eu posso, no mesmo modelo aí de gêmeo digital, empregar as duas modelagens, né? Tanto a física quanto a parte de modelagem de dados. Tá? Então, tudo isso depende da minha intenção de uso, de onde eu quero utilizar, de onde eu quero empregar aí o gêmeo digital, né? Aquele modelo gêmeo digital que eu estou criando. Então, pessoal, vimos até aqui, né? O que é um gêmeo digital, para que serve, onde que eu aplico, tá? Quais os métodos que são aqueles dois, modelagem física, modelagem de dados, possíveis para eu chegar, né, na minha finalidade, ou seja, no meu modelo de Digital Twin. Depois, quando nós passamos por todos esses tópicos, a gente chega nas conexões, né? Como eles se comunicam entre si, esses modelos, né? Uma vez que eu já fiz o desenvolvimento, eles estão prontos, como eu faço para eles comunicarem, né, um com o outro, uma vez que eles pegam todos aqueles dados, né, de campo? Então, via conexão IoT, tá? É assim que eles se conversam. Notem aí que né, aqui está um fluxograma onde eu tenho as bombas, que são os meus ativos, que estão aí comunicando com seus respectivos modelos de Digital Twin. E por último, esses modelos de Digital Twin se comunicam através de IoT. Tá? Então, é assim que um conversa com o outro. Como eles têm, né, toda essa parte aí de comunicação, essa parte de envio de dados, a gente entra na parte de implementação e integração. Tá? Então, eu já criei meu gêmeo digital, tá? Já sei como eles comunicam. E agora, onde que eu posso implementá-lo? Onde eu posso fazer essa integração? Né? Então, os usuários podem implementar esses modelos em nós de computação. Tá? Ali está a representação aqui nessa ilustração. Infraestrutura também de tecnologia, eu consigo aí implementar o meu Gmail digital e também sistemas de TI. Tá? Então, eu posso, uma vez que eu criei, já desenvolvi, se eu quiser integrar nesses sistemas, sem problema nenhum. O usuário tem essa facilidade. Tá? Então, só uma ilustração, né, de onde eu posso estar colocando os gêmeos digitais. Por fim, chegamos aí no tópico Digital Twins com MATLAB Simulink. Deixa eu só ver meu mouse aqui, pronto. Então, o Digital Twins com MATLAB Simulink, eu já dei aqui algumas informações referentes às ferramentas, né, que eu posso utilizando, já citei algumas, porém aqui está num modo aí mais amplo, né, mais macro. Então, o MATLAB e o Simulink são ferramentas de grande utilidade e que apresentam praticidade no desenvolvimento de modelos, tá? Inclusive de modelos Digital Twins. Quando eu falo MATLAB/Simulink, é toda a família de produtos, MATLAB e Simulink, né? Daí dá cerca de, atualmente, umas 100 ferramentas, mais ou menos. E com o MATLAB, tá? Que nem está representado aí nesse fluxograma, eu posso trabalhar com essa parte aí de modelagem de dados, né? Como já falamos, é um dos meios que eu chego, que eu faço, né? Para criar um gêmeo digital.
E através dessa modelagem de dados, o que eu posso aplicar, né, na criação, no desenvolvimento? A parte de Machine Learning, que é o primeiro bloco lá em cima, e aqui tem as ferramentas do MATLAB, a parte de Deep Learning, a parte de redes neurais e a parte de identificação de sistemas. Lembrando, tá, pessoal, eu sempre vou frisar com vocês, aqui são 4 tópicos aí de forma mais ampla, porém eu tenho muito mais ferramentas, essas aqui são as mais utilizadas, né? Porém eu tenho muito mais ferramentas que eu posso empregar no desenvolvimento de um gêmeo digital quando eu faço uma modelagem de dados. Eu poderia citar aqui a Optimization, a parte de otimização, tá? Que podia entrar aí a Optimization Toolbox, a própria Curve Fitting também. Então, tem muito mais ferramentas que eu posso utilizar. Aqui são só 4 aí das principais ferramentas, tá? Então, também eu tenho uma possibilidade aí com essas ferramentas, né, de o usuário aplicar um conjunto de dados para extrair ou treinar um modelo, né, utilizando aí uma machine learning, deep learning, uma rede neural, e um outro conjunto de dados para validar o modelo, né, depois que eu fiz toda aquela parte de teste, desculpe, depois que eu fiz todo aquele meu treinamento dos meus dados, eu quero validá-los. Então, o MATLAB também permite aí fazer essa mescla, né, de aplicações, de ferramentas. Tá? Então, não é assim algo fechado. Né? Tudo que o usuário precisar, né, tiver a necessidade de colocar no modelo dele, o usuário consegue, sem problema algum. O outro slide aqui já estou voltando mais para o mundo do Simulink, né, da família do Simulink, que é quando a gente entra aí na parte de modelagem física. Então, quando eu faço modelagem física, eu posso modelar um sistema mecânico, elétrico, hidráulico. Aqui eu citei os 3 principais, porém, dentro da família Simulink tem muito mais coisas que pode auxiliar o usuário no desenvolvimento de um gêmeo digital. Tá? Então, esses são os mais utilizados. Né? Sim Mechanics eu posso citar a Simscape Multibody. O elétrico, eu posso citar a ferramenta Simscape Electrical e no hidráulico, Simscape Fluids. Tá? Então, essas aí são algumas das ferramentas que eu consigo aplicar no desenvolvimento de gêmeos digitais. Então, dito tudo isso, chegamos aí à parte prática, que é a demo MATLAB. Um exemplo aí, eu vou utilizar a manutenção preditiva e também a parte de Machine Learning, né? Porque eu vou fazer aí uma classificação dos meus dados. Aqui é um exemplo de uma bomba, tá? Então eu vou importar aí, visualizar dados via aquele aplicativo Diagnostic Feature Design, que ele está presente na ferramenta do MATLAB de manutenção preditiva. Depois, uma vez que eu coloquei aqueles dados, né, referente à vibração da bomba, ao código de falha da bomba, ao tempo, né, de operação da bomba, uma vez que eu coloquei aqueles dados nesse aplicativo, eu vou conseguir processá-los, explorá-los nesse mesmo aplicativo. Depois eu vou criar um ranking desses dados, tá? Antes de fazer a classificação, ou seja, pegar aqueles dados que realmente me interessam, né? Aqui eu estou fazendo um pré-processamento dos dados. Então eu vou ranquear, vou pegar aqueles dados que realmente me interessam para fazer esse algoritmo de manutenção preditiva. E por último, uma vez que eu fiz aquele ranking dos dados que eu quero, eu vou utilizar esse aplicativo Classification Learning, que ele está presente na ferramenta de Statistics and Machine Learning do MATLAB. Aqui em linhas gerais, a manutenção preditiva, que é um assunto muito falado aí nos dias atuais, né, devido a toda essa demanda de tecnologia e as vantagens que ele
que ele fornece às empresas, aos usuários. Então, a manutenção preditiva possibilita aos fabricantes e usuários de componentes, de equipamentos, analisar e monitorar as condições, né, de operação, evitando assim falhas. Tá? Então, em linhas gerais, a definição de manutenção preditiva seria isso. E como vantagem, tá, o que, no caso aqui, uma empresa pode fazer com uma manutenção preditiva, né? Fazer um cronograma de manutenção antecipado, reduzindo o tempo de inatividade, ou seja, aquele tempo que, vamos supor que eu não previ aquela falha, tá? Então, não estou utilizando manutenção preditiva. Então, chegou um dado momento lá que minha peça, meu componente, quebrou. Então, vou ter que parar minha produção, né, para estar fazendo a troca, o reparo daquela peça, daquele componente. Então, qual o tempo de inatividade, né? Quanto tempo ele vai, o que aquele tempo de inatividade da minha operação, da minha produção, vai custar para mim? Então, eu consigo já reduzir esse tempo de inatividade fazendo uma manutenção preditiva, né? Aqui no caso, um algoritmo. E outra coisa também que ela possibilita é o aumento aí da eficiência operacional. Tá? Então, uma vez que eu consigo, né, montar o cronograma de manutenção, eu consigo aí já, vamos dizer assim, comprar peças antecipadamente, porque eu sei que lá na frente, né, vai ter falha, ela vai quebrar, então eu já consigo comprar, né, vamos supor que essa peça demore muito, então eu já consigo também montar, né, vamos dizer assim, aquele meu estoque, toda aquela parte de logística, para eu estar reparando aí o meu, o meu sistema, a minha linha de produção, o que seja, né? Então, vamos para a demo, deixa eu começar a rodar aqui. Vamos lá. Então, essa primeira parte vai envolver manutenção preditiva. Eu utilizei a Predictive Maintenance Toolbox, tá? O aplicativo. Deixa eu carregar aqui. Então, notem que eu começo carregando os dados da tabela, né? E esses dados referem-se ao quê, né? Tá naquela data table, refere-se a tempo, a vibração, vão aparecer aqui, né? Vibração, o tacômetro que indica a minha rotação e os códigos de falha, tá? Então essa é a minha tabela. Eu coloquei aqui 16 amostras, né? 16 vezes, vamos dizer assim, que essa bomba funcionou, operou. E aqui eu vou abrir o meu aplicativo para estar desenvolvendo meu algoritmo aí de manutenção preditiva, ou seja, qual aplicativo é esse? O Diagnostic Feature Designer. Tá? Então, daqueles dados da minha tabela, eu importarei para esse meu aplicativo. Note que eu coloquei a condição de variável, ou seja, a condição que eu quero, a mais importante, os códigos de falhas, né, as falhas. Tá? E está aqui, já representado em forma de sinal, né, a parte aí de vibração da bomba. Tá? Então aqui eu tenho cursores que eu posso ajustar e medir aí determinados pontos. Tá? Então, o MATLAB nessa parte, ele é muito assim intuitivo, tem muitas facilidades, né? Posso dar zoom, eu posso analisar determinado ponto. Aqui eu estou analisando a parte dos picos dos meus sinais de vibração, ou seja, onde a vibração foi maior da minha bomba, né? Enquanto ela estava operando. Tá? Mexo nos meus cursores também para ajustar o meu tempo. O tempo aqui está em segundos. Tá? Então, só mostrando aqui para vocês, né? Esses cursores são ajustáveis, eu posso colocar no ponto que eu quero para medir. Note que aqui eu estou colocando lá no pico, né?
da vibração, do sinal que representa a vibração. Então eu posso mexer aí em diferentes, tenho muitos recursos para trabalhar com o sinal. Então agora aqui eu vou agrupar, né, os meus dados e vou salvá-los, tá? Então aqui, depois de eu ter salvo os meus dados, deixa ele carregar um pouquinho. Eu vou fazer toda aquela parte, né, no domínio de tempo, inclusive vou filtrar aí alguns esses sinais, tá? Então eu escolho aqui qual sinal que eu quero trabalhar. Notem que é tudo menu, né, caixas de diálogos, menus de seleção. Então eu quero trabalhar com aquele sinal, né, o sinal de vibração. Notem que ele criou mais uma variável lá do lado esquerdo da nossa tela, né? Vibration TSA Data. Tá? Então aqui depois de eu passar, de eu pré-processar aí, vamos dizer assim, né, o sinal referente às vibrações. E agora eu vou fazer aí análise, né? A estimação espectral, né? Análise de espectro daquele dado inicial meu, referente às vibrações da minha bomba. Então aqui é análise, né? Vamos dizer assim, análise espectral daquele meu dado. Tá? Então, inclusive aqui eu tenho opções aí, né? De estar vendo algumas características. Que é que eu vou fazer agora. Tá? Então, vou pegar as características que eu considero aí importante, né? Do sinal referente à vibração. Tá? Então, elas já estão ticadas ali. Tá? Então, tem estatísticas básicas, aquela high order statistics. Tá? Então, vou deixar todas essas, menos essas daqui, essas métricas, e vou aplicar. Tá? Notem que no meu canto esquerdo lá do meu aplicativo, né? Em Feature Tables apareceu todos aqueles parâmetros que eu quero do sinal de vibração. Tá? E aí eu pedi para ele plotar em forma de histogramas. Tá? Se eu não me engano, deve ter uns 12 lá, se eu não me engano, umas 12 parâmetros que eu peguei. Porém, eu vou pegar apenas os 4 primeiros. Tá? Que é o Impulse Factor, Crash Factor, Coherence Factor e a curva de kurtoses. Pronto, então eu só peguei as características, né, referente ao sinal de vibração, né, características representadas por histogramas, que eu quero aí trabalhar, que eu vou colocar lá no meu aplicativo de Machine Learning para estar fazendo a classificação dos dados. Então, vamos dizer assim, primeiro eu estou limpando os dados, né? Eu estou pegando aqueles que eu quero trabalhar, que realmente são importantes para estar desenvolvendo o meu algoritmo de manutenção preditiva. Aqui eu só estou mexendo em algumas opções para vocês notarem que eu tenho várias formas aí de visualizar, né, uma parte do histograma, tá? Inclusive mudar aí a largura, tá? A escala, inclusive abriu até uma guia nova ali referente a histograma, né? A partir do momento que ele gerou. Aqui, né, referente ao código de falha, que é a minha condição
que eu quero, a minha condição que eu coloquei importante, né? Como importante logo quando eu abri o aplicativo. O KS aí, estatísticas, que está sendo alterado, refere-se aí a relação entre os dados, né? Quando a bomba operou, quando ela não operou, né? Quando ocorreu as falhas. Eu representei aí como 0 e 1 lá na tabela, não sei se vocês notaram, né? Esses erros, ou seja, quando ela teve, ela teve uma falha e quando ela continuou operando normalmente. E agora eu vou mexer em mais algumas características aqui. Isso tudo eu estou fazendo para estar filtrando aí toda essa parte minha de sinais. Apliquei, né, as características que eu quero. Tá, então, no meu lado esquerdo apareceu, né, todos os itens aí importantes para mim que eu quero jogar lá no aplicativo de classificação do Machine Learning. Voltei aqui na parte de espectro para fazer algumas alterações. Estou mexendo aqui na frequência, né, do meu espectro. Apliquei as minhas opções selecionadas. E aí ele aplica aí, né, e todo esse conjunto de dados presentes aí lá no canto esquerdo. Eu vou salvar esses meus dados para estar jogando esse arquivo. Né? Notem que apareceu Feature Table. Então, salvei os dados para jogar lá no aplicativo de Machine Learning. Agora sim, né, eu vou fazer o rank aí dos meus dados, né, os principais dados, digamos assim, o ranqueamento. Tá, esse vai ser o método aí que eu vou utilizar. É um nome até esquisito, né? Um nome grande, Batachat, eu nunca ouvi falar desse método. Um método, né? Eu nunca ouvi falar de um método que tem um nome assim, esquisito. Vamos lá. Então, o que está em azul, tá, pessoal, é a parte lá de teste, né? Ou seja, está fazendo um comparativo, né, do antes e depois quando eu apliquei, né? O antes é a parte azulzinha de teste, e depois quando eu apliquei o método, que é a parte em laranja. Então, ele está fazendo essa comparação entre os dados, tá? Então, aqui eu estou selecionando aí daquelas minhas características quais que eu quero trabalhar. São todas aquelas que elas estão todas presentes aí na minha tabela de características. E aqui eu escolho, né? Escolho o método. Tá? Voltei para o teste de novo para vocês verem, né? Então ele faz essa comparação. Tem a parte também de score. Então, vamos exportar para o Workspace do MATLAB. Para aí sim eu conseguir utilizar o aplicativo de Machine Learning. Então eu vou pegar esses principais dados, depois que eu fiz, né, toda essa parte de ranqueamento. Note que apareceu mais uma variável na meu Workspace, agora é Feature Table 1, e é com ela que eu vou jogar aí no meu
aplicativo, tá? Então, ele montou aqui em forma de tabela, todos aqueles dados, né? Os dados que eu selecionei, que eu fiz toda aquela parte de filtragem, com aquelas opções, são com esses aqui. Note ali em última linha, né? Última coluna, as falhas. Então, é com eles agora que eu quero trabalhar, né? Então, vamos abrir aí o aplicativo. Classification Learning. Deixa eu passar para o outro vídeo, que eu dividi o vídeo em dois aqui para eu dividi os aplicativos, né, para o uso entre esses dois para ficar melhor visualização. Então, agora a parte, né, de Data Science, ou seja, a parte de Machine Learning. Tá? Então, aqui já estava no outro vídeo. Então, abri o aplicativo Classification Learner. Agora estou trabalhando com a ferramenta de Machine Learning do MATLAB. Abri o aplicativo. Tá? Eu fiz um vídeo aí para cada aplicativo, dividi os vídeos. E agora o que eu vou fazer? Eu vou importar, né, pessoal, aqueles dados que eu já fiz aí o ranking, né, que eu já fiz todo aquele pré-processamento. Então, todas as minhas opções de importação, tá, eu já selecionei aqui. Ali em cima, inclusive, eu selecionei aí, né, o tipo de método que eu quero fazer a classificação da rede. Notem que eu também estou utilizando a ferramenta Parallel Computing Toolbox para fazer essa classificação, né, para otimizar, ganhar tempo, né, do MATLAB, uma vez que ele vai dividir aí o processamento entre os núcleos do meu processador. Tá? Isso é muito útil para quem trabalha bastante com Big Data. No caso aqui são poucos dados, né, não tinha necessidade, mas só para ilustrar para vocês mais uma ferramenta que eu posso utilizar quando eu estou desenvolvendo um algoritmo de manutenção preditiva até chegar no meu modelo de Digital Twin. Aqui estão as formas, né, de eu ver os meus dados finais. Aqui é a matriz de confusão. Estou mostrando meus dados. A curva ROC. Tá? Então, são vários plots aí que eu consigo aí colocar no meu aplicativo. Inclusive, eles aparecem simultaneamente, né, nestas abas. Então, por último, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou gerar uma função, uma vez que eu classifiquei os meus dados. Tá? Então, a forma que eu exportei esses meus dados classificados foi em forma de função. Tá? Para poupar aí o tempo, né? Então, toda vez que eu tiver algum dado para tratar e quiser empregar todas aquelas opções que eu já fiz anteriormente no meu aplicativo, eu passo meu dado nesse meu algoritmo. Então, isso daí dá um ganho enorme de tempo para o programador, para o usuário do MATLAB, não faço isso à mão. Notem que quem trabalhou para mim aqui foi o aplicativo. Tá? Então, o vídeo acabou. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, é isso, tá, pessoal? O que eu quis demonstrar aí nessa demo, né? Então, esse é um processo para desenvolver um algoritmo de manutenção preditiva. No caso aqui, referia-se
o componente meu seria a bomba. Eu peguei 3 variáveis que eu queria trabalhar, que era a vibração, a rotação e o código de falha, que eu chamei de condição principal. É aqui que eu queria, né, trabalhar. Fiz todo aquele pré-processamento que vocês viram com o aplicativo da manutenção preditiva, daquela ferramenta. Uma vez que eu fiz todo aquele tratamento de dados, peguei os que me interessavam, fiz aquele filtro deles, eu passei aqueles dados para a Workspace do MATLAB e assim eu consegui importá-los para o aplicativo de Machine Learning para estar fazendo a minha classificação. Fiz isso, escolhi o método, fiz a classificação, depois eu queria exportar de algum jeito esse meu trabalho. Tá? Então, como é que foi que eu exportei? Eu exportei em forma de uma função MATLAB. Então, notem que ele já até escreveu para mim lá no vídeo, né? Ele já fez tudo para mim o desenvolvimento lá de algoritmo, tá? Então, foi isso que eu quis mostrar, tá? Então, eu desenvolvi aqui um algoritmo de manutenção preditiva, tá? Logo, eu fiz um modelo de Digital Twin de uma bomba através dos dados, né, de operação que ela me passou, né, via sensores. Então, aqui chegamos aí na parte, em alguns tópicos que é importante a gente fixar bem. O primeiro é que o Digital Twin, né, seria o conceito, né, uma representação atualizada de um ativo real e em operação, né, aquele ativo que está lá em campo, que está no meu laboratório, que está lá na minha empresa. Segundo, os dados do ativo são enviados aos seus respectivos modelos digitais, ou seja, eles são sempre atualizados. Então, é por isso que esse modelo Digital Twin fornece aí o histórico do meu ativo, tá? Terceiro item aí, que os dados de um ativo atualizam seus respectivos gêmeos digitais. O quarto, os modelos de gêmeos digitais sempre estão sintonizados e sincronizados também, né, com seus respectivos ativos. E cada ativo real possui um modelo de gêmeo digital exclusivo, que capta seu histórico. Então, por exemplo, vou dar o caso lá do site meu, da minha planta de extração, né? Então, para a bomba, eu tenho um gêmeo digital respectivo. Se eu quisesse fazer um gêmeo digital para o ativo válvula da bomba, eu teria que montar um gêmeo digital para aquela válvula, tá? E assim, por exemplo, alguma vedação, né? Algum componente dentro da bomba, uma borracha lá de vedação. Mesma coisa, eu teria que fazer um gêmeo digital só para ela, tá? Então, para cada ativo eu desenvolvo um gêmeo digital. Então, são exclusivos. E os dois métodos aí de modelagem, né, que é o modelagem física e modelagem e análise de dados, para fazer um digital twin, depende da utilização pretendida. Tá? Então, são esses os tópicos aí que eu gostaria que vocês fixassem, né, que são importantes. Então, aqui já está basicamente também um resumo aí da apresentação, né, o que é, para que é, onde se aplica os modelos digital twins. Por fim, a gente já está terminando aí a apresentação. Aqui estão alguns canais de acesso da OpenCAD. Então, temos a parte, né, o nosso site. Também temos o nosso canal no YouTube. Né, se vocês têm alguma dúvida, alguma solicitação, querem rever os webinars anteriores, é só acessar o nosso site. Tá? O nosso canal é de comunicação. Inclusive com cursos também disponíveis, né, no site da OpenCAD. E aí agora eu vou deixar um espaço aí para dúvidas, para perguntas. Quem tiver pode enviar para a gente, que a gente responde para vocês.
A gente tem uma pergunta aqui do Daniel. Daniel, você fala qual a rentabilidade, né, que a gente tem aí com a utilização do gêmeo digital, porque você citou aqui, né, a digitalização de uma máquina, instalação da infraestrutura de sensores, né, que isso realmente capta aí um recurso de alguma empresa, mas assim, a gente tem que pensar também a longo prazo. Por exemplo, você vai ter custo, uma vez que você consegue uma redução de custo lá na frente, uma vez que você consegue aí prever uma falha ou identificar de imediato uma falha, tá? Ou também, que é muito importante, quando eu parto para o mundo de modelagem física, você consegue aí simular condições de testes, né, em cima de um modelinho de uma bomba e para prever falhas, né? Por exemplo, em tal temperatura, o que acontece com essa bomba, né? Se um dia acontecer isso, tá? Então, você consegue sim ter na frente essa redução de custo e essas vantagens, né? Que isso é muito importante para uma empresa, para um fabricante. E também fazer tudo aquilo algumas coisas que eu citei, né? Já planejar o cronograma de manutenção, já organizar a sua equipe de manutenção, tudo antecipadamente, né? Reduzir aquele tempo de inatividade, né? Já pensou, se vamos supor, eu tô com aquela bomba, de repente a bomba lá de extração quebra, ela vai influir em tudo no meu sistema, né? Eu vou ter que parar o meu sistema para trocar aquela bomba, sabendo que eu já podia ter previsto essa falha, eu já poderia ter encomendado com o fabricante a peça de reposição, né? Se for uma peça assim, que demora bastante para chegar. Então eu tenho lá no futuro, tá? Médio aí, longo prazo, eu tenho essas vantagens, tá? Oi, Carolina, tudo bem? Você perguntou referente aí, né? Eu vi que a Fernanda até te passou já um link referente a sistemas de compressão, né? O quanto tempo demora. Então, Carolina, assim, depende do programador, né? Da pessoa que vai mexer com o MATLAB, com o Simulink, né? Do conhecimento que ela já tem. Mas assim, o MATLAB, o Simulink, ele já tem uma ampla biblioteca com informações, para você tirar dúvida, ele já te dá o passo a passo de como fazer o modelo, então, assim, ele é bem interativo, ele é bem intuitivo, tá? Então não tem grandes, assim, dificuldades, né, para começar, não é aquela linguagem de programação difícil, né, que o usuário pena para conseguir programar, não, ele é tudo bem intuitivo, né, tem toda aquela parte da documentação que guia você no processo, então, assim, não levaria muito tempo não, tá? Creio eu, tá? E então, né, esse link que a Fernanda te passou, dá uma olhadinha nele que tem algumas outras informações e qualquer coisa você aí entra em contato com a gente, tá bom?
Aqui o José Anjo também, né? José, você perguntou referente às ferramentas, né? Então, José, como a Fernanda respondeu, são todas ferramentas já disponíveis no MATLAB, já estão prontas, né? Todos aqueles algoritmos, né? Então, de otimização de machine learning, de redes neurais, de modelagem física, já tem algoritmos prontos, já tem modelos prontos. Então, daí a vantagem de utilizar o MATLAB Simulink no desenvolvimento digital twin, tá? Que ele vai reduzir aí seu tempo. Então, seriam ferramentas, as ferramentas que a gente utiliza, né, são aquelas já disponíveis no MATLAB Simulink. A gente não precisa partir para uma terceira aí, ferramenta, tá bom? Não sei se respondeu sua dúvida. Nós da equipe aqui da OpenCAD agradecemos aí a participação de todos vocês, tá? Para quem ficou com a gente até agora. Fique atento aí aos próximos webinars, tá? Tem toda a nossa agenda aí. E espero encontrar vocês brevemente. Então, tenham um bom dia.